Prezados ouvintes, antes de iniciarmos um novo episódio, gostaria de compartilhar um recado importantíssimo, pelo menos para mim. O objetivo de todos os textos que desenvolvo para meus podcasts é levar algo positivo a vocês. Seja uma reflexão, um momento de riso ou qualquer outro sentimento. A produção de cada episódio demanda tempo, pois realizo toda a edição. Por isso os lançamentos podem demorar um pouco. A correria do dia a dia também me afasta dessa atividade, mas quero mudar essa situação, pois acredito na importância de compartilhar o conhecimento. Se você gosta do conteúdo, peço gentilmente que comente, curta e compartilhe. Sua interação ajuda o canal a crescer e me inspira a criar mais episódios. Caso queira contribuir de outra forma, aceito doações de qualquer valor a partir de R$1. A partir de R$1 mesmo, gente. É mais barato que uma bala no farol. Se puder ajudar e quiser ajudar o canal e me dar uma força e me dar uma espécie de incentivo financeiro, anota meu Pix, adriano.villa, com 2 L's, @yahoo.com.br, a instituição é Nubank. Desde já agradeço, mas não esqueça, se não puder fazer um Pix, deixe um comentário, compartilhe, se inscreva. Isso também já ajuda e já empolga também para saber que você está aí desse lado curtindo o meu trabalho, está bem? Um grande abraço e vamos parar de falar aqui e vamos seguir para o novo episódio. Conto por Adriano Villa, A Amarração. Era uma tarde agradável. O sol ameno e uma brisa refrescante faziam as copas das árvores dançarem solenemente. Assim como o longo vestido negro de Vera, que observava atentamente o semblante de todos os presentes. Pode parecer loucura, mas ela buscava, nos rostos distorcidos pela dor, algum sinal a respeito do segredo que guardava nas profundezas de seu coração atormentado. No entanto, todas as atenções estavam voltadas para o caixão de mogno escuro, coberto por coroas de flores com frases prontas e criatividade duvidosa. Subitamente, um corredor, como se fosse um mar vermelho, se abriu na multidão. Por ali caminhava um senhor de cabelos brancos, vestindo uma longa batina com um semblante soturno, que contrastava com a lembrança que Vera guardava do padre que as havia visto crescer. Acompanhando-o de perto, havia um outro padre. Aquele Vera não conhecia. Entretanto, ele lembrava muito o pai de Miranda. O padre de cabelos brancos se aproximou do caixão, colocou uma das mãos sobre a madeira e murmurou algo de cabeça baixa. Fez o sinal da cruz e, ao beijar a ponta dos dedos, disfarçadamente limpou uma lágrima que escorria. Respirou profundamente e começou a celebração. A voz calma e pausada lembrava um barco de papel deslizando por águas plácidas. Todos ouviam atentamente, com os olhos fixos naquele caixão de mogno. Apesar de curta, a celebração foi emocionante e comovente. O padre confessou que, pela primeira vez, não conseguia separar o homem do sacerdote, afirmando que aquele criminoso queimaria no fogo do inferno pelo que fizera. Disse que ele havia violado 3 mandamentos em um único ato. Quem ama o próximo como a si mesmo não mata. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não comete tal crime. E o mais direto, claro e óbvio, não matarás. Aproveitou também para chamar a atenção de todos sobre as coisas que Deus permite em nossas vidas, finalizando com a reflexão de que tudo, por pior que pareça, tem algum propósito, até mesmo um ato tão grotesco e revoltante quanto aquele. Ele deu um beijo no caixão, fez o sinal da cruz e caminhou até os pais da falecida, cumprimentando-os com um abraço apertado. Vera observava tudo atentamente e naquele momento viu algo inédito. O pai de Miranda e o padre, que acompanhava o padre de cabelos brancos, se afundaram um no ombro do outro e choraram compulsivamente. Vera nunca presenciara nada parecido. Ao realizar uma retrospectiva em sua mente,
descobriu por que Miranda sempre fora a queridinha de todos naquela igreja. 5 homens uniformizados com o logotipo do cemitério se aproximaram. Um deles se encarregou de retirar as diversas coroas de flores, enquanto os demais se posicionaram para depositar o corpo de Miranda cuidadosamente em seu lugar de descanso. Enquanto o caixão descia, algumas pessoas se aproximavam e atiravam rosas brancas. Vera estava petrificada em seu lugar, sem lágrimas nos olhos, sem pensamentos tumultuando sua mente. Sentia o coração apertado e pesado. Estava tão compenetrada naquele vazio que sentia que nem percebera que apertava o caule da rosa branca que tinha nas mãos com tanta força que algumas gotas de seu sangue resvalavam pelas pétalas brancas. Os pais de Miranda perceberam o estado em que a melhor amiga da filha se encontrava e se aproximaram, um de cada lado. Vera não notou a presença imediatamente. Foi necessário sentir o braço do pai de Miranda passando por cima de seu ombro e o da mãe envolvendo sua cintura. Ela chegou a se assustar com o toque inesperado, mas isso foi suficiente para que chorasse copiosamente tudo o que não conseguira durante o velório ou o enterro. Os pais de Miranda compreendiam o sofrimento de Vera. Elas sempre foram muito próximas desde pequenas, quando dormiam uma na casa da outra. Mas o que os pais de Miranda não sabiam era que aquelas lágrimas não caíam apenas pela despedida de alguém especial. Estar abraçado aos pais da amiga tornava seu segredo ainda mais doloroso e terrível. Ainda abraçados e diante da cova repleta de rosas brancas, fecharam os olhos e rezaram uma última vez. Assim que terminaram, ouviram o baque surdo da primeira pá de terra. Agora, definitivamente, tudo estava consumado. Nem os pais nem Vera ousaram dizer qualquer palavra. Se afastaram em silêncio, ainda abraçados, até que Vera notou a capela pálida entre as árvores retorcidas no centro do cemitério. Parou abruptamente. Os pais de Miranda perguntaram se ela estava bem, mas Vera permaneceu calada, com os olhos fixos na capela. Aquela seria a oportunidade ideal para abrir seu coração e, de uma vez por todas, silenciar a ave de rapina que parecia dilacerar seu peito a cada nova respiração. Vera se despediu dos pais da amiga e começou a caminhar a passos apressados em direção à igreja. Estava tão imersa em suas intenções que mal percebeu que estava sendo seguida de longe. Diante da porta da igreja, Vera parou. Percebeu que o local era realmente pequeno demais para uma celebração. Além de poucos bancos, tudo ali parecia extremamente compacto, bem diferente dos suntuosos adereços comuns em qualquer igreja. Respirou profundamente e notou um movimento vindo do confessionário. Fez o sinal da cruz, caminhou rapidamente e sentou-se, quase de forma impetuosa. Subitamente ouviu o som da madeira rangendo e logo em seguida: "Seja bem-vinda à casa do Senhor, minha filha." A voz do padre era suave, quase paternal. A confissão é algo muito importante, mesmo que Deus já saiba de tudo o que fazemos ou deixamos de fazer. Sabe por que é tão especial se confessar? O padre aguardou por alguns segundos antes de continuar. Às vezes, saber que estamos errados não basta. Precisamos compartilhar, colocar aos pés de Deus todas as nossas frustrações. Quando abrimos a boca para confessar o que julgamos errado, libertamos de nossos corações todos os sentimentos negativos. Então somos perdoados e seguimos em frente da melhor maneira possível. Mesmo quando somos responsáveis pela morte de uma pessoa que amamos? Vera ergueu os olhos. Queria verificar a expressão do padre, mas isso era impossível devido à malha de madeira que resguardava o anonimato do confidente. Ouviu um barulho familiar, como se alguém digitasse no celular. Achou estranho e apurou os ouvidos. Após alguns segundos, teve a impressão de ouvir o som de uma chamada telefônica sendo iniciada. "Desculpe, minha filha. Como foi responsável pela morte dessa pessoa?" Perguntou o padre no mesmo tom de voz, indicando imparcialidade diante da confissão. "Matar infringe o 5º mandamento de Nosso Senhor, mas não temas. O Senhor é piedoso com corações verdadeiramente arrependidos." Vera suspirou profundamente, como se buscasse forças em seu coração. "Minha amiga, que acabou de ser enterrada aqui, sempre foi apaixonada por um garoto desde quando cursávamos a 1ª série.
Convivi com ela suspirando e sofrendo pelos cantos por causa desse amor. Isso se tornou tão comum para mim que passei a não dar muita atenção. Mesmo perdendo horas e mais horas ouvindo sobre o mesmo assunto, com o tempo ela percebeu meu desinteresse e parou de falar sobre isso. Mas não precisava dizer nada. Toda vez que aquele rapaz estava por perto, era evidente o quanto ela mudava da água para o vinho. Vera fez uma pausa e enxugou as lágrimas que desciam pelo rosto antes de continuar. Não sei se o senhor entende isso, sendo padre, mas quando queremos chamar a atenção de alguém a qualquer custo, fazemos de tudo. E Miranda fazia isso toda vez que Guilherme estava por perto. O pior era que ela me constrangia diante de qualquer pessoa. Era algo tão chato que chegava a irritar. Mas como disse, éramos jovens. Achei que aquela paixonite passaria em algum momento, que ela conheceria uma outra pessoa e desencantaria de vez. Só que isso nunca aconteceu, padre. Vera parou por um instante para enxugar mais lágrimas que desciam pelo seu rosto. Comecei a perceber algo em minha amiga que passou a me incomodar de forma extremamente preocupante, sabe? Geralmente saíamos para alguns bailinhos em busca de paqueras, mas depois de atingirmos certa idade, ela simplesmente deixou de sair. Claro, poderia aceitar numa boa, caso me desse uma boa razão. Se ela dissesse que queria ficar em casa para engordar até morrer, eu diria, tudo bem, a vida é sua. Mas não era por isso. Era pelo fato de ficar esperando por Guilherme. Ela acreditava piamente, padre, que mais cedo ou mais tarde o grande amor de sua vida a perceberia ali ao lado e que finalmente ficariam juntos, formando uma família com filhinhos bonitinhos e tudo mais, sabe? Todo mundo tem o direito de acreditar naquilo que deseja, minha filha, interrompeu o padre inesperadamente. Esse rapaz dava a entender que nutria algum sentimento por ela também. Afinal de contas, ela precisava de algo para se agarrar, não é mesmo? Não, padre. Ele a tratava apenas como uma pessoa qualquer. E esse era o problema. Minha amiga não conseguia aceitar isso e sofria demais ao vê-lo com outras garotas. E particularmente, Guilherme era um sonho de homem para qualquer uma. Para o senhor ter uma ideia de até onde fui para ajudar minha amiga, cheguei a conversar com ele pelas costas dela, revelando tudo o que sabia sobre aquela obsessão. Guilherme ouviu tudo atentamente. Eu esperava que minhas palavras fizessem algo brotar em seu coração, mas tudo o que percebi em seu semblante foi aquele brilho de orgulho, sabe? E isso me deixou tão revoltada que foi a última vez que falei com ele. Ele também era meu amigo, mas nossa amizade acabou naquele dia, quando percebi o prazer que ele sentiu ao saber que minha amiga era apaixonada por ele. Enfim, depois de ouvir aquilo, fiquei tão puta da minha vida que, desculpa, padre, que liguei para a Miranda e disse que ia dormir na casa dela. Como era algo que sempre fazíamos, ela não me estranhou, pelo menos até perceber que não estava ali para assistirmos filmes de terror até tarde da madrugada. Sentamos na cama e contei tudo o que eu ouvira de Guilherme, tintim por tintim. Miranda ouviu tudo atentamente. Às vezes eu me perguntava se ela estava viva. Tamanha apatia que se instalara em seu rosto, até mesmo o sangue parecia ter desaparecido. Subitamente, o barulho de um banco sendo arrastado cortou a narração de Vera. Esqueça o mundo lá fora, criança, aconselhou o padre. Esta é a casa do Senhor, está aberta para todos. Continue, por favor. Mas o senhor não tem que atender outras pessoas, padre? Tenho, mas neste momento estou atendendo você. Continue. Continuando. Depois que terminei todo o relato, Miranda olhou para mim e, sem mais nem menos, mencionou que havia alugado alguns filmes ótimos para assistirmos, e foi exatamente o que fizemos. Com muita pipoca, sorvete e refrigerantes, vendo-a se comportar daquele jeito, cheguei a pensar que havia feito a coisa certa ao me intrometer em sua vida. Aquela foi uma das noites mais divertidas que tivemos em muito tempo. Mas na manhã seguinte, na escola, aconteceu o inesperado. Miranda colocou eu e Guilherme frente a frente, na esperança de que eu estivesse inventando tudo aquilo. Mas acabou descobrindo que quem estava inventando algo era ela, um príncipe encantado. Depois daquele episódio, minha amiga sentiu-se tão humilhada e envergonhada que faltou 3 dias seguidos à escola. Claro que eu ajudei, levando as matérias e inventando desculpas esfarrapadas para os professores. Mas Miranda parecia ter perdido o ânimo, depois de ver desmoronar a esperança que havia alimentado durante tantos anos.
Ela acabou retornando à escola por insistência dos pais, mas eu sabia que algo havia mudado. A minha amiga, que sempre fora tão vaidosa, agora parecia simplesmente não se importar com o que vestia. Para mim, era deprimente vê-la daquele jeito. Eu precisava fazer algo, precisava trazer a felicidade de volta para ela de alguma maneira. Foi então que, certa vez, enquanto caminhava por um parque, encontrei uma velha senhora cigana. Contei a ela sobre Miranda e Guilherme. Ela sugeriu um feitiço de amarração de amor, como um daqueles que vemos espalhados pela cidade, sabe? Perguntei se aquilo poderia ser perigoso e ela disse que não, que às vezes o destino precisa de um empurrãozinho. Vera suspirou profundamente. Particularmente, nunca acreditei nessas coisas de magia, padre. Mesmo assim, vi naquele feitiço uma possibilidade de devolver a esperança à minha amiga. Ela havia vivido tanto tempo bem sem aquele amor, então pensei comigo. Se ela achasse que ele poderia ser dela um dia, quem sabe voltasse a se amar e se cuidar novamente até parecer alguém de verdade. De início, ela não aceitou minha sugestão. Chegamos a discutir sobre o assunto. Foi então que coloquei o papel com o endereço da mulher em suas mãos e segui meu caminho. Ficamos algumas semanas sem notícias uma da outra. E muitas coisas aconteceram nesse intervalo. Acabei conhecendo um rapaz chamado Leonardo e, por mais louca que estivesse para ligar e contar, não me sentia vontade em dizer que havia encontrado alguém enquanto ela não. Foi então que, inesperadamente, recebi uma mensagem de Miranda marcando um encontro. Lá estava eu, esperando minha amiga, quando, surpreendentemente, ela apareceu com Guilherme, abraçados e aparentemente muito felizes. Aquilo me pegou de surpresa e não sabia como reagir à novidade. Perguntei por que não havia me contado antes e ela se defendeu dizendo que queria fazer uma surpresa. E fez, padre. Como ela estava com Guilherme, sinalizei para Leonardo, que estava por perto, e o apresentei aos dois. Sentamos e começamos a conversar alegremente, até que, durante uma brincadeira de cunho sexual feita pelo Leonardo, sem qualquer maldade nenhuma, padre, Guilherme se levantou rapidamente e chamou para briga, padre. O senhor acredita? Aquilo nos pegou desprevenida, mas felizmente conseguimos evitar o pior. Guilherme tinha se mostrado extremamente ciumento. Assim que cheguei em casa, tentei ligar para Miranda. Ela atendia, mas logo desligava. Como isso não era comum, fiquei preocupada. Leonardo achou que poderia ser um problema no celular e acabei deixando o assunto de lado. Algumas semanas depois, Miranda apareceu na porta de minha casa. Parecia nervosa e notei algumas marcas estranhas próximas ao pescoço. Como não comentou nada, não me senti à vontade para questioná-la, ainda mais porque ela dizia, sem mais nem menos, que estava feliz com Guilherme, mesmo ele sendo tão ciumento, possessivo e aparentemente violento. Avisei-a sobre isso, mas ela retrucou dizendo que quem ama muito faz essas coisas meio sem cabeça, sabe? Nossa conversa durou exatos 5 minutos. Ela nem entrou na minha casa. Segundo ela, Guilherme estava esperando lá embaixo. Achei estranho, mas como ela dizia que estava feliz, né? Algumas semanas se passaram, então tive um sonho muito estranho que me deixou preocupada. Fui até a casa dela e acabei descobrindo que estava morando com Guilherme. Aquilo me pegou ainda mais de surpresa e pedi o endereço para sua mãe. Quando cheguei ao apartamento, senti algo estranho e decidi ligar. Minha amiga atendeu prontamente e disse que estava ali na portaria do prédio, mas não permitiu que eu entrasse. Pediu que fosse até a padaria da esquina e esperasse por lá. Sem entender, fiz o que ela pediu e após 5 minutos, Miranda chegou. Ela usava um óculos escuros tão grandes que cobriam quase todo o seu rosto. Insisti para que os tirasse e foi quando vi uma marca roxa tomando todo o globo ocular esquerdo. Claro que disse que havia caído, mas eu sabia que não era verdade. Foi então que minha amiga confessou que Guilherme havia se mostrado um verdadeiro monstro, violento, ciumento e extremamente possessivo. Perguntei-o por que não o denunciava, mas ela dizia que ele não fazia por mal, que era inseguro e que essas coisas acontecem, sabe? E foi em um desses ataques que o pior aconteceu. Guilherme matou a minha amiga, padre. Vera começou a chorar. Me sinto tão culpada. Eu fui responsável por encontrar aquela mulher, por colocar na cabeça da minha amiga que aquele homem poderia ser dela. E se eu não tivesse feito isso? E se eles tivessem ficado cada um em seu canto? E o pior, padre, e se nada disso tivesse acontecido, se eu não tivesse interferido com essas ideias horríveis? Eu não sei o que fazer, padre, me sinto tão culpada. O senhor acha que Deus pode perdoar um pecado tão terrível quanto este?
Agora foi a vez do padre suspirar profundamente. Minha filha, você não matou sua amiga, como imaginei no início, mas você... Ele pareceu medir as palavras. De alguma maneira, propiciou que o demônio operasse por trás desse casal. Você cometeu um homicídio culposo, minha criança. E isso realmente é um pecado e um crime dentro da lei dos homens. Eu sei, e Deus também sabe, que você não tinha noção de que algo assim poderia acontecer, mas infelizmente é um preço a se pagar por algo que sai da vontade de Deus. Algo que desvia da vontade de Deus, que escapa de seus planos. Sua amiga e seu amigo tinham caminhos completamente diferentes, papéis distintos a desempenhar. E quando esses caminhos foram unidos contra os planos divinos, desencadeou-se uma série de tragédias. Eu poderia passar uma penitência para que seu coração se sentisse mais leve, mas sei que nem todas as Ave-Marias ou Pai Nossos serão capazes de acalmá-lo. Por isso, aconselho que erga seus pensamentos a Deus e suplique pelo conforto sagrado. O padre se levantou com a voz contida, finalizou estranhamente chorando. Agora vá, confesse diretamente com Deus. A verdade algum dia vos libertará. Vera estranhou as palavras do padre e a pressa com que ele deixou o confessionário. Será que seu pecado era tão terrível que somente o Todo-Poderoso poderia puni-la ou absolvê-la? Ela se levantou e, ao sair do confessionário, viu sentado ali próximo o pai de Miranda. Ela olhou com lágrimas nos olhos e, mostrando o celular para Vera, disse: Eu ouvi tudo, Vera. O pai de Miranda se ergueu ruidosamente do banco e caminhou vagarosamente em sua direção. Vera estava estarrecida. Como aquilo era possível? Será que ele havia seguido? De repente, no fundo da igreja, ela viu aquele homem, aquele padre que parecia tanto com o pai de Miranda. Havia acabado de guardar o celular em seu bolso. Vera conseguiu perceber o pai de Miranda se desligando também. Obrigado, irmão. Então era por isso que eles se pareciam tanto? Eu... balbuciava Vera à sombra do pai de Miranda. Eu não imaginava. Eu sei, criança. Eu sei. As mãos do pai de Miranda pousaram sobre os ombros de Vera, que começou a chorar compulsivamente. Ele a puxou para junto de seu peito e Vera, por um breve instante, sentiu-se amparada e confortada. Mas isso durou apenas até perceber que aquele homem forte a pressionava contra o peito com força descomunal. Quanto mais lutava para se desvencilhar, mais ele apertava. Subitamente seus ouvidos pareceram tampar, e Vera passou a ouvir as batidas do próprio coração. Lutava para respirar, mas o ar não alcançava seus pulmões. Foi então que percebeu o ritmo das batidas desacelerando, enquanto toda a luz ao seu redor desvanecia lentamente. Fim. Você acaba de ouvir mais um conto do podcast Adriano Villa Conta. Se gostou, não deixe de assinar e deixe um comentário. Ele nos ajudará a crescer e divulgar o trabalho. Os episódios não têm uma data específica por saírem quentinhos das profundezas de meus pesadelos. Até a próxima e lembre-se, nem tudo que está nas sombras é apenas imaginação.